Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E hoje vamos entrar no subitem, no subtítulo, não é? O parentesco corporal e o parentesco espiritual, dando bem a continuidade ao item de ontem, onde vimos aquela passagem que Jesus diz: quem é minha mãe, quem é minha irmã, né? Quem são meus irmãos? Minha mãe, irmã e irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu pai. Então, alargando, não é, esses laços, claro que nós temos pessoas da nossa família corporal que também são pessoas da nossa família espiritual, mas podemos ter pessoas que temos apenas laços de sangue, não temos laços de afinidade. Como podemos ter pessoas com laços de afinidade em nossa família espiritual e elas não estarem lá na nossa família consanguínea, não fazerem parte da nossa família consanguínea, mas nós as sentimos, não é? Como pessoas extremamente próximas, familiares nossas. Emmanuel, então, no item 8 do capítulo 14, nos diz assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Então, o nosso espírito muito antigo. E já o nosso corpo não, né? Ele tem essa história aqui ligado a essa encarnação, ou seja, o nosso corpo físico ele tem lá o atestado, a certidão de nascimento e o atestado de óbito. O nosso espírito não, ele já já estávamos vivos antes de chegarmos à barriga da nossa mãe e continuamos vivos após o último suspiro no corpo físico. Porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Essa é a missão da maternidade e da paternidade, não apenas promover a chegada do espírito no mundo físico, mas também ajudá-lo na sua melhoria moral, incutindo-lhe, não é, valores morais dignificantes, enriquecidos, claro, com o exemplo, porque o exemplo vale mais do que 1000 palavras. Nosso Allan Kardec continua dizendo assim: os espíritos que se encarnam numa mesma família, no caso consanguínea, não é? Sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos frequentemente, não quer dizer que seja sempre. E aqui nós falamos consanguíneo, mas não vamos esquecer que os filhos adotivos também fazem parte da família corporal, mesmo sem ter a carga genética, ok? Então, muitas vezes nós vemos que a carga genética daquela família consanguínea não era a que o espírito estava realmente necessitado, e às vezes vem em si mesmo pelas vias da adoção, entre outras necessidades reencarnatórias, a questão da carga genética, não é? Claro que vão existir muitas vezes outras provas ali inseridas nesse contexto. Então, voltemos aqui a Allan Kardec.
Vamos repetir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos. Mais frequentemente. Unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por uma afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros. Não é nem o caso ainda, ele não está nem falando do caso dos antipáticos, ele está falando de estranhos mesmo. Nunca se encontraram por aí. Às vezes, por necessidades reencarnatórias, a espiritualidade insere um espírito totalmente estranho àquele grupo. Eles lá sabem por quê. Espíritos completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias, então vai acontecer, não é? Igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Então, podemos ser simpáticos uns aos outros, podemos ser estranhos uns aos outros, podemos ser antipáticos uns aos outros. Muitas vezes nós vamos ver, não é? Que a presença dos simpáticos vai nos ser o quê? Vai nos ser aquele apoio para enfrentarmos a presença daqueles que nos são difíceis. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Então, os verdadeiros laços de família. Quando ele fala de verdadeiros laços de família, está falando das famílias verdadeiras, porque os laços consanguíneos, eles se desfazem ao final da nossa encarnação. Não é? Então, aqueles, mesmo que fossem próximos, se não estiverem com laços de afeto e simpatia, a vida espiritual nos afasta, naturalmente. Podemos não ser da mesma família consanguínea, mas se temos esses laços, lá na vida espiritual estamos juntos. Na verdadeira família, aquela que não é afetada com a desintegração do corpo físico. Pode daí ser verdadeira, não é? Porque segue na vida maior sem ser, vamos dizer assim, tocada por toda, vamos dizer assim, o desenlace da matéria. Nosso Allan Kardec continua nos dizendo: de onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue? Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Vemos aí, não vemos? Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências, ou seja, pela reencarnação. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, dos laços espirituais, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma, ou seja, através de diversas reencarnações. Vemos inclusive em nosso lar, não é? Como esses espíritos se reúnem em casas, em habitações lá na cidade de nosso lar. As segundas, que são as famílias pelos laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente
se dissolvem moralmente desde a vida atual. Ou seja, já mostram a sua falta de afinidade em conflitos e confrontos, não é? Que desintegram os laços afetivos e laços familiares. Quantos irmãos não rompem entre si? Quantos pais não rompem com filhos e filhos com pais? Não é? Por não serem ainda, vamos dizer assim, pertencentes a essa família, não é? Que já tem nos laços do afeto a sua marca primeira. Kardec continua nos dizendo: as segundas, então, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe, eis meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vejamos que ele não estava dizendo que os outros não fossem, mas ele estava alargando as fronteiras. A família não é apenas a dos laços do corpo, dos laços materiais, mas se estende também a outros que estejam na mesma sintonia. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de Marcos, do evangelista Marcos, uma vez que, disse ele, se propunham a se apoderar dele, porque o diziam louco, não é? Então, um louco não tem autonomia. Alguém vai lá e responde por ele, daí esse termo, não é? Se apoderar. Sob o pretexto de que havia perdido o espírito, ou seja, perdido a razão. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza um ensinamento que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, é isso que dissemos antes, e que não tivesse por ela senão indiferença, de forma alguma, sabemos disso. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Não é? Então, hoje, nós vamos terminar um pouco antes, né? Porque, temos terminado com 18 minutos, 17 minutos. Hoje vamos terminar com 13. Amanhã vamos entrar em instruções dos espíritos. Estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.